a última coisa que eu vou falar é que você não precisa muito mais disso do que os cruzamentos podem significar algo. Eu não sou um cara que gosta muito de cruzamentos de média, mas quando ela pode ser útil, o primeiro que você precisa é, primeiro, uma queda grande cruzando as médias móveis. O que você está olhando aqui é um gráfico semanal do Bitcoin. E esse é o tempo gráfico que eu recomendo que vocês olhem, ok? Tem vários outros, mas esse é o que eu recomendo que vocês olhem para monitorar o Bitcoin. O gráfico semanal. O que representa, claro, uma barra representa uma semana de trading. Vejam isso. Vejam o que todo mundo tem medo aqui. Vejam do que todo mundo tem medo aqui, na direita. Olha que bebezinho, bebezinho. É um bebezinho, um vermelho bebê, e tá todo mundo com medo. Ai, bebezinho, cuti-cuti. Então, enfim. O que você tem aqui, cada barra representa uma semana inteira de trading. O que você tem aqui são duas médias móveis. Eu já fiz muitos trabalhos usando essa combinação da média móvel de 20 e de 40. Eu não encontrei nenhuma evidência que outra variedade de média móvel que não fosse a aritmética ou simples seja mais superior que a simples. Não, então eu uso sempre médias móveis simples. E aqui temos, para esse propósito, a média móvel de 20 períodos e de 40 períodos. Aritmética simples. E o que você irá encontrar é que os períodos mais fortes do Bitcoin é quando essas duas médias móveis parecem como se fossem trilhos do trem. Vejam quando elas parecem que era um trilho do trem. O que significa que elas têm um espaço consistente entre as duas, não necessariamente paralelas, mas proximamente a paralelas. Então, se você olhar aqui nesse gráfico, durante o movimento de baixa, no final de 2022, você vê como que é essa combinação paralela entre as médias móveis. Então é como se fosse um trilho do trem olhando para baixo. E aí você, olhando para o lado direito do gráfico, você encontrará como uma tendência que flui entre essas duas médias móveis mais para cima. Então essas duas médias móveis te ajudam a entender se você está em uma tendência ou não. E o que eu diria é que isso é o começo de uma nova tendência. Se você olhar para a esquerda como exemplo, você tinha o começo de uma tendência de baixa ali no começo, em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Entende o que eu digo? E aí, identificar como é a tendência é dessa forma. As duas médias móveis estão próximas, com ângulos de 45 graus para cima ou para baixo, e relativamente um espaço igual, não precisa ser perfeito entre essas duas médias móveis. Isso é o primeiro que eu quero que vocês entendam. O segundo que eu quero que vocês entendam é você tem um espaço único entre essas duas coisas. Tem momentos que você pode chegar perto dessas médias móveis ou atravessar essas médias móveis, e se você está em um mercado de tendência, esses momentos são momentos de acumulação muito agressivas nesse momento. Então, se você olhar aqui como o Bitcoin, quando ele caiu entre 41 mil e 46 mil, esse foi o valor da zona se ele caísse para esse lado de uma perspectiva técnica. Não significa que ele vai para lá, mas o que nós usamos são aonde eu começaria forte, por exemplo. Eu começaria forte entre os 40, os 50, entende? Eu acumularia forte entre essas duas médias móveis. Essa é a zona de valor. Que é o que aconteceu aqui no final de 2023.
na área dos 25, 26 mil, nós estávamos entre a 20 e a 40. E essa zona é uma zona de acumulação forte. É uma acumulação de muito valor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Me digam aqui enquanto eu tomo um café. Então nós sabemos que temos essa zona de acumulação de valor profundo. Existe um valor legítimo, uma crença em saber como identificar uma zona de bastante valor. Sabendo isso, você sabe, ok, uma zona de valor grande, você está rompendo entre os 40 mil e os 48 mil, é uma zona de muito valor, olhando o gráfico aqui. É importante vocês entenderem isso. Eu quero que vocês saibam aqui e notem que cada momento que o Bitcoin chegou a uma distância longe das duas médias móveis, dessa zona dessas duas médias móveis, se você olhar essas médias móveis como zonas, eu quero que vocês notem quando o Bitcoin chegou a uma distância longe dessa média móvel. Então veja aqui. Em cada momento que o Bitcoin chegou longe da média móvel, ok? Que tem uma certa distância. Right. Like it keeps done. Então, cada vez. Se o que nós estamos olhando aqui, estamos olhando esse espaço, ok? Olhando o espaço. E o que você pode fazer? Você pode pegar uma medida desse espaço, média, qual que é mais ou menos a porcentagem média que o Bitcoin fica longe dessa zona e aí faz um pullback para ficar próximo dessa zona. Pode ser uma média. E aí você pega uma média. E aí você pode ver que elas não são iguais, mas não são muito diferentes também. Então, uma porcentagem mais ou menos disso que o Bitcoin fica longe dessa zona, é provável que você está perto de uma perspectiva de curto prazo de voltar perto dessa zona. Então são essas coisas que nós olhamos com os meus traders e nós fazemos um programa de preço médio com esteroides nessa área. Então, quando nós começamos o nosso preço médio, nós temos 3 tipos de preço médios diferentes. Então, eu tenho um preço médio quando o preço está aqui longe, eu tenho um preço médio quando um preço médio que eu digo que é um DCA, né? Um Dollar Cost Average, nota do tradutor aqui. Então, aqui, quando ele vem nessa área, é um preço médio mais forte, ou seja, que eu vou comprar mais pesado. Vou fazer um preço médio mais pesado aqui. Então, quando você está aqui em cima, você tem um tamanho, ok, regular. E aqui, quando você vem para esse lado, você tem um preço mais de valor, então você dobra o seu tamanho. E aqui embaixo, por exemplo, é o DCA para longo prazo, e aí você triplica o seu tamanho de entrada aqui, as suas posições. Tudo isso são coisas técnicas, ok, pessoal? São guias, nada é 100% em um ponto, são áreas, ok? São áreas. Então, Is that cross-border? e o último que eu quero dizer é que os cruzamentos, eles podem significar algo. Eu não sou um cara muito de cruzamento de médias móveis, mas quando elas podem ser útil, esses cruzamentos de média móvel, primeiro que você precisa é de uma queda forte primeiro, ou um movimento de alta forte cruzando as médias móveis, ok?
E se essa queda grande tiver um rally de volta e você tiver um cruzamento, aqui tende a ser um rally que vai parar e vai cair novamente. Mesma coisa para baixo, ok? Se, deixa eu fazer assim. Esse movimento de alta, ele cruzou as médias móveis. Veja o cruzamento aqui. Ele tem o cruzamento da média aqui. Vem? Esse movimento cruzou o cruzamento das médias móveis. Então agora os pullbacks são compráveis. Pullbacks são compráveis depois desse cruzamento. Se eu fosse um vendedor de Bitcoin, e eu não sou, esse cruzamento para baixo das médias móveis aqui, agora aqui, esse rally e esse pullback é fake. E os rallies são fakes, são falsos, ok? Bem, rallies são falsos, até que você tem outro cruzamento. Agora, os pullbacks são compráveis. Bom, com pullbacks são compráveis. Bom, movimentos laterais é a mesma coisa que um pullback. Eles são compráveis. E aqui estendeu. Mas, novamente, eu não vendo Bitcoin nunca. Eu não uso nada para vender. Eu não vou te dizer aqui é onde você deve realizar lucro. Eu não realizo lucro na liberdade. Eu não realizo lucro na liberdade. Então, eu nunca encontrei uma pessoa que fez trade no Bitcoin e terminou alguns anos depois com mais Bitcoins que quando eles terminaram. Nunca, 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 nunca. E eu já falei com milhares de pessoas. No mundo inteiro. E eu nunca encontrei um. É quase uma forma garantida de você terminar com menos Bitcoin de quando começou. Entende isso? Eu nunca encontrei alguém que faz trading com Bitcoin e faz trading bem. Você sempre termina com menos. Mas as pessoas que estão na frente são as pessoas que não vendem e utilizam os movimentos de baixa para comprar mais Bitcoin cada semana. Todo movimento de baixa comprou mais Bitcoin, mais Bitcoin, mais Bitcoin. E quando o Bitcoin vira... Oh my God! Eles surgem para um lucro massivo. Muito mais ricos, muito mais patrimônio, muito mais rico. Entende? E todos eles ganham das pessoas que ficam tentando vender e comprar. Sempre terminam com menos. Eu nunca encontrei alguém, nenhum. Eu já encontrei pessoas que tiveram sorte e acham que isso é normal, que vai durar, mas não.